Olá, amado e amada. Vou fazer um resumo rápido aqui sobre as doenças autoimunes. O que é doença autoimune, né? É o seu corpo atacando as suas próprias células. Imagine, né, que para você dar um comando que você quer emagrecer, que você quer ter saúde, que você que você quer comer isso numa quantidade limitada, você sempre dá um comando às suas células, porque as suas células também têm um cérebro que obedece o comando da sua consciência. Então imagine assim, quando você tá, o seu corpo está atacando suas próprias células, então que seja, você está dando um comando da sua mente que o corpo entende que ele tem que atacar a tua própria célula. Então, se o corpo ele está se atacando, é porque a consciência está dando o comando. Né? Preste bem atenção no que eu estou falando. Então, quem são essas pessoas que adquirem essas doenças autoimunes? Né? É uma pessoa que ela se autocobra, se autopune, e fica praticamente procurando defeito em si mesmo. Ela vai contra ela mesma e ela passa assim a ser o seu próprio inimigo. Então, é você se limitando e encontrando defeito onde não existe. Então, temos que pensar que o corpo é espelho da nossa consciência. Então, eu vou citar aqui algumas doenças assim que chamam mais atenção na autoimune, mas tem outras tantas também aí que entram na autoimune. Então, vamos colocar aqui a doença de Crohn, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar sobre a doença de Crohn que dá lá no intestino. Eu vou fazer um resumo bem rápido de algumas que eu vou citar aqui. Tipo assim, eu tenho lá um paciente que, que, que foi criado no interior, aí a mãe manda ele para o exterior para fazer intercâmbio, né, de línguas. Hoje ele tem um excelente trabalho devido a esse intercâmbio, mas ele adquire a doença de Crohn. Então, quando o paciente vem fazer a terapia e ele está aberto a isso, porque ele conversa, ele fala, ele quer ajudar você a achar a solução, porque ele já está cansado de outras terapias, inclusive no próprio lugar, no próprio país que, ele, que ele faz residência atualmente. Então, ele está lá em Nova York, é, é, ele vem para o estado de São Paulo, ele vem para uma cidade do interior americana, é porque realmente ele está querendo solução, ele está cansado de investir, pagar caro e não conseguir nada dentro de uma terapia também. Então, quando ele entra na terapia, o que ele vai dizer, né? Às vezes a cura não é complicada, às vezes a cura tá tão fácil, porque quando ele consegue falar que quando estava lá fazendo intercâmbio, quando era novinho, ele não consegue entender que a mãe está querendo bem, ele entende que a mãe quer ele longe. Então ele chorava muito nesse intercâmbio. Quando ele consegue dizer isso para a terapia, o terapeuta é maduro o suficiente para dizer para ele: você está vendo defeito aonde não tem. Hoje você está empregado, hoje você reside em Nova York, tem um emprego em Nova York, ganha X. É graças a esse intercâmbio. Se você não tivesse feito esse intercâmbio, ter enfrentado
Ai, vou ficar longe dos pais, vou ficar longe da mãe, que eu julgo que ser mais forte que eu no momento. Então, se você não tivesse enfrentado isso e tivesse amolecido, não, vou embora para casa, não quero isso, você não estaria nesse emprego hoje. Então, quando você vê que a mãe não enxergou que você chorava, é você que não enxergou o bem que a mãe queria para você. E se hoje é uma pessoa que pode residir em Nova York e ter um bom emprego, é devido a esse intercâmbio. Então, o paciente, ele respira e solta para fora, né? E ele entende que ele está lá se autopunindo, porque eu não falei não na época, porque que eu aceitei vir fazer esse intercâmbio, e aí ele entende que ele tá se autolimitando quando a mãe soltou ele para ir abraçar o mundo, né? Então, se ele não faz esse tipo de tratamento, se ele não compreende, né? Depois é claro que completamos com outros tipos de linhas de terapêuticas, fomos para a regressão de memória, onde ficou um tratamento completo, mas que para não ficar dúvida, mas se ele não vem, se ele não procura ajuda terapêutica, uma boa ajuda terapêutica, onde ele cria uma boa conexão ali com o terapeuta, hoje pode ser que ele já estaria lá na bolsa de colostomia e vai chegar uma hora que nada mais vai funcionar, né? Vira um câncer mesmo e não precisa nem falar o resto. Então, você vê assim que o próprio nome diz, autoimune. A pessoa se autopune, né? Ela está se autopunindo. Porque ela não está se compreendendo, ela não consegue deixar para lá aquela época que ele chorava, mas foi justamente aquela época que ele chorava que fez ele ser um homem hoje corajoso de morar na cidade maior que tem nos Estados Unidos, né? Tem um trabalho nessa cidade. Então, o segundo é a diabetes tipo 1, que vai acometer assim muitas vezes mais criança, adolescente, porque a diabetes ela está muito relacionada, seja tipo 1, tipo 2, ela está muito relacionada, eu estou falando tudo a nível psicológico, ela está muito relacionada com algo que aconteceu que a pessoa perde a vontade, o prazer pela vida. Então, se é criança, se está na adolescência, às vezes está acontecendo alguma coisa ali, ou ela ouviu alguma coisa que fez ela perder a vontade pela vida. Ou se não, esses dias atrás aí eu estava numa loja, aqui, numa boa loja aqui, comprando umas coisas que eu queria estar comprando, e a gente começou a conversar, porque não tinha ninguém na loja, e a pessoa disse, eu tenho diabetes, quer dizer, diabetes está relacionado com alguma coisa que fez você perder o prazer pela vida, né? Você quer falar ou não quer falar, o problema não é meu. Ela diz, não, eu falo sim, eu tinha um namorado, ele era muito bom para mim, a gente namorou 2 anos, até que ele sofreu um acidente de moto e morreu, né? Instantaneamente. Então, veja, é claro que ela perdeu o prazer pela vida e continua depois de 3, 4 anos ainda ligada naquele ser que dessomou, né? Naquele ser que dessomou. E é engraçado a pessoa dizer para você, eu sou evangélica. Aonde que ela se acha evangélica? Porque os evangélicos não costumam ouvir a Deus, acreditar em Deus e como? Né? Que ela está lá e não consegue aceitar a dessoma do namorado. Então, por que acontece isso, Maristela? Quando a pessoa é apegada demais, você viu o primeiro caso, a mesma coisa, quando ele é apegado demais à família, ele vai estar apegado demais, às vezes, àquela mãe, você vê que é uma doença que precisa ser sanada. A doença, antes de se transformar física, ela está no mental, o apego, né? O apego, você tem que aprender o desapego, seja por qualquer
coisa que for, material, humana, seja o que for, nós temos que aprender o desapego. Então, a gente conversou um pouco sobre isso, mas é muito difícil ali, rápido, numa loja, e a pessoa não consegue aceitar o que você está falando, porque ela se diz evangélica, mas na prática, aonde que ela é, né? E, e por mais que você fale que aquilo está causando aquela doença, a pessoa não está nem aí com o que você está falando. Ela perdeu o gosto pela vida e se ela tropeçar, atravessar a rua, algum carro pegar, é a favor. Então, a diabetes está muito ligado, né? Alguma coisa que ocorre, alguma coisa que ouviu ali na infância, na adolescência, seja dos coleguinhas na escola, de uma professora, da mãe, dos pais, ou uma mãe que faleceu, ou que nem ela, um namorado que faleceu, você perde o prazer pela vida. E por isso que, aqui eu vou fazer um parênteses também, por isso que as pessoas ficam, nossa, porque a cura do câncer está perto, nossa, porque a cura da diabetes já aconteceu e o laboratório não liberta, né? Não é bem assim, tá? Nenhum remédio vai curar uma doença que você não entendeu porque ela está aí morando em você, aí na sua consciência. Não existe isso, né? Não existe uma cura instantânea para nada que você ainda não entendeu a causa. Não existe esse tipo de pílulazinha que vai resolver o seu problema. E às vezes eu conheço gente que fazem palestras maravilhosas, né, que são religiosas, né, mas que nos submetem a uma boa terapia para entender o que é que ocorreu na vida dela, seja na infância, na adolescência, ou na vida adulta agora, ou agora na terceira idade, né? O que aconteceu, está acontecendo, que ela perdeu o gosto pela vida, mesmo fazendo palestras maravilhosas, tá? Porque às vezes a gente é maravilhosa para falar coisas para os outros e a gente não se autoconhece, não se autovaloriza, né? E uma das doenças autoimunes também é a artrite reumatoide, né? Que vai inflamar as articulações. Por quê, Maristela? Né, todo, né, seja o cotovelo, seja o pulso, seja os dedos para dobrar, seja qualquer articulação que você tenha no corpo, tá? Se você é muito dura, se você não é flexível, né? Tem pessoas que não conseguem ser flexíveis. Flexível é tudo como ela quer. E quando você não consegue ser flexível e você finge que você está sendo flexível, coitada, né? Então você vai ter esse tipo de doença autoimune, que é a artrite reumatoide. É claro que tem outros mil fatores, mas eu estou dando uma resumida para a gente dar uma apanhada quase em tudo. E vai ter a esclerodemia, né, que é o endurecimento da pele, né, a pele começa a endurecer de tal forma que às vezes você não consegue dobrar, né, dobrar os dedos, alguma parte que começa a endurecer tudo na sua pele. Você pode ver que tudo vem da mente, endurecimento da mente, o que eu não deixo passar, né, o que eu não aceito, alguma coisa às vezes que eu fiz eu não aceito, né, eu não consigo tirar isso da minha cabeça. E existe a esclerose múltipla, que muita gente conhece, né? Que a pessoa vai morrendo aos poucos, tudo vai deixando de funcionar. Porque as nossas células que costumam defender nosso corpo, elas passam a atacar o nosso corpo, né? Atacar o próprio sistema nervoso. E causando danos no cérebro e na medula. Você imagina, acho que muita gente já viu, às vezes um amigo, um colega, que sabe como é triste essa doença, né? E a pessoa perde totalmente o equilíbrio. Então, são pessoas que vivem muito na ilusão, né? Muito na ilusão.
e não consegue ficar aqui no presente. E nós temos o lúpus, que é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune também. O lúpus a gente pode associar bem, né, com o câncer também, né? Não é muito diferente. E aqui no lúpus eu também tenho, assim, gostaria de fazer um parênteses aqui que eu não fiz análise dessa pessoa, mas eu conheço essa pessoa. E ela, por muito tempo, tem 4 filhos homens, não é fácil, se separou. Como ela vai criar esses 4 filhos homens separada, trabalhar e criar os 4 filhos homens, eram todos pequenininhos, e ela era de São Paulo, veio morar aqui no interior, aqui em Americana, no interior, e essa pessoa, ela tinha uma família muito complicada também, uma família muito complicada, pouco afetiva. Né? Parece que afetiva, parece que estão sempre juntos, mas não tem, não, na verdade não tem ali o afeto do que ela precisava, o apoio do que ela precisava. Então, o que ela fez? Ela aluga uma casa e começa a fazer massagem de final feliz. Acho que muita gente deve saber o que estou dizendo. Massagem com final feliz vai atrair muitos homens, muitos homens. E homens com massagem de final feliz não vai pensar muito no quanto que está custando essa massagem. Somente se ele discute em casa. Então, por muito tempo ela trabalhou com isso. Até que ela arrumou uma pessoa que conheceu ali mesmo nessa massagem e assumiu ela. Bom ou ruim, encardido ou não, deu uma sossegada, mas ali já estava aparecendo o lúpus. Então ela acaba aceitando esse relacionamento. Então, você vê assim, por que autoimune, Maricela? Por que o lúpus? Porque a pessoa fica se culpando. Porque eu fiz. E no momento ela vai fazer o quê? Né? Ela estava passando fome, 4 crianças, uma família complicada. Ela fez o que dava, né? A pessoa não pode ficar se julgando, porque ninguém vai ajudar a pôr comida na mesa. E ainda mais com 4 crianças pequenas, homens, né? Homens, nenhuma mulher no meio para ajudar um pouco ali, né? Na casa, pelo menos. E os homens também fazem, mas nessa hora uma menininha ali ajuda muito mais. Então, se eu entendo a passagem dessa pessoa, quanto foi difícil, mas ela não consegue, entendeu? Trabalhar com isso. Ela precisava fazer uma boa terapia para tirar essa culpa, essa punição que ela faz com ela mesma. Então o lúpus está ali, né? E ele pode aparecer como manchas na pele, como pode acometer um órgão interno. E também não posso deixar de falar da psoríase. Psoríase, fiz muito tratamento de pessoas com psoríase. Ainda bem que foi na época que eu trabalhava numa organização com pessoas com câncer. Porque a pessoa vem, ela infesta a sala do consultório, porque descama tudo, descama tudo. E essa pessoa aceitou fazer um bom tratamento, chegou a fazer regressões e ela viu que era um moço, e ela viu que em vidas passadas ele tudo que a esposa não queria fazer para ele batia. Ou tudo que ele achava que ela não fez do jeito que ele queria, ele batia. E um dia ela tentando, né, fechou a porta, tentando não apanhar naquele dia, ele pegou o machado e foi machadando a porta até romper a porta e machadou ela e matou. Então você vê assim que o tratamento, ele às vezes não vai funcionar só no convencional, só com uma conversa, com um desabafo, né? A pessoa se autocompreender. É necessário, às vezes, ir mais fundo naquele problema. E esse rapaz que digamos que não adianta, hoje se ele ouvir esse vídeo, ele vai ver que, ele vai saber que eu tenho razão, que todo mundo achava nojento, né? Porque quando ele saía, ficava a sala inteira com aquele mau cheiro, aquela descamação toda. Não é fácil você enfrentar isso. E o rapaz sarou, né?
mas foram muitas sessões, né? Não muitas sessões, várias sessões. Mas ele fica se autopunindo e não sabe nem por que e da onde vem tudo aquilo. E pode acometer o couro cabeludo, cotovelo, joelho. Nele, no caso, era o corpo todo. E tem a tireoide de Hashimoto, né? Que é o hipertireoidismo. Isso aí se dá no meio ambiente. Às vezes a pessoa ouviu algo no meio ambiente e não aceita, né, aquele meio ambiente. Então vai causar isso. Às vezes saindo desse meio ambiente pode até se dar a cura. Mas é importante ela saber por que causou o hipertireoidismo. Porque se ela não souber, quando começar de novo, num novo ambiente, ou seja de trabalho, ou seja ali vamos supor que ela está morando agora com o esposo, em qualquer momento que ele disser uma palavra que desencadear aquele trauma que estava ali, é lógico que vai aparecer novamente. Por isso que não existe um remedinho sagrado. A doença não aparece para perturbar. A doença é o caminho da evolução, né? É levar você ao despertar. Quem é você? Quais são suas dificuldades que você precisa vencer, né? E uma que não posso deixar de falar é o vitiligo, né? Que são aquela perda de coloração da pele, ausência de melanócitos, e que são células produtoras de pigmentos que eles morrem ou deixam de funcionar, né? Nós vimos ali no Big Brother aquela moça mais morena que tinha o vitiligo. Então, são autoimunes. Eles têm uma dificuldade de se autoaceitar. Eles agridem. Você viu que ela agredia as pessoas por fora, ela quebrava tudo, mas ela automaticamente se autoagride também. E é por isso que não tem como solucionar. Também teria que fazer uma boa terapia ali de regressão. Existe uma boa chance ali de zerar. E então, para terminar aqui, existem outras coisas todas, sabe? Uma coisa que eu fico assim muito triste quando eu ouço, às vezes, uma mãezinha dizer assim: ai, meu filho está com essa maldita doença que é o câncer, ou seja, uma outra doença qualquer. Não adianta você falar essas agressões, ainda mais em rede, assim, em rede social. Porque quanto mais você fala essa maldita doença, mais essa maldita doença que você está chamando ela vai se fixar ali no seu filho, no seu pai, no seu tio, no seu primo, no seu cachorro, seja em quem for. Porque já disse para você que a doença é uma forma que o universo acha de você se autodespertar, de você entender o caminho errado que você está tomando ali para você. E você está produzindo essas doenças, seja autoimune, ou seja, um outro tipo de qualquer doença, qualquer, desde uma dor de garganta, uma gripinha simples que às vezes dura horas, ou pode durar dias, ou pode durar semanas, porque você está produzindo isso com sua consciência. Você não está conseguindo resolver algum conflito ou muitos conflitos ali existentes no seu caminho. Então, para ser feliz, o que é ser feliz, Maristela? É ser livre. E ser livre, nós somos livres quando nós não sentimos medo. E quando nós não sentimos medos, nós temos assim serenidade. E se eu estou serena, ninguém me controla, né? Então, se ninguém me controla, eu não me importo com o que as pessoas pensam, deixo de pensar, fofoquinha. Quem faz isso, né? Ainda mais hoje com as redes sociais, que nós sabemos tudo sobre tudo, são pessoas infelizes, né? Pessoas felizes, pessoas sábias, pessoas prósperas, não falam dos outros, né? Não perde tempo com isso. Ela investe no seu caminho, no próprio caminho. E
primeiro sinal que as coisas não estão bem com uma pessoa, quando ela fica lá fazendo fofoca, quando ela é muito ansiosa, ela vai agredir e às vezes também se autoagredir, né? Ela agride os outros e tem gente que se autoagride tomando inúmeros medicamentos durante o dia todo, né? Então, para ser feliz, eu tenho que ter uma aceitação, inclusive, dos meus erros. Você vê que a criança, ela erra muito, ela erra bastante, ela cai bastante e ela não liga. Então, vamos aprender um pouquinho com a criança, não se importe tanto com o que os outros falem, procure saber por que aquela doença está no seu caminho, por que aquela doença está no seu corpo, né? Por que você não é próspero? Né? Porque a gente resolve qualquer problema quando a gente entende por que aquilo aquela doença tá me pegando. Por que aquela doença tá me pegando? E eu mudar completamente a minha linha de pensamento, a doença vai embora. Eu passo a ser próspero. Gratidão. Amor sempre.